Bom dia, amigos da sala 57. Hoje quero junto refletir com você no capítulo 24 do livro de 2 Crônicas. Esse é o capítulo que fala sobre o reinado de Joás. Joás ele começou a reinar quando tinha 7 anos de idade. Vimos ontem que o sacerdote Joiada escondeu ele no templo durante 6 anos e agora ele havia sido colocado como rei. E mesmo ele iniciando o seu reinado muito novo, ele reinou por 40 anos em Jerusalém. E todos os dias em que o sacerdote Joiada esteve vivo, esteve ao lado do rei, ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele conduziu a reforma do templo e todo o povo estava ali feliz na presença de Deus e buscando servir os caminhos do Eterno. Porém, Joiada envelheceu e quando ele tinha 130 anos de idade, ele morreu. Quero abrir aqui um parêntese para dizer que isso era uma coisa rara naqueles dias, viu? Alguém morrer nessa idade. Mas é porque ele era extremamente abençoado pelo Senhor e a obra que ele precisava fazer e conduzir era ele mesmo e o Senhor o preservou em vida até que aquilo se cumprisse através dele. Depois que o sacerdote Joiada falece, os príncipes de Judá, eles vão até o rei e assim eles conduzem, o rei Joás à idolatria, ao paganismo. E o coração do rei se inclina para adoração a ídolos e assim o Senhor começa a se entristecer. Eu separei dois textos aqui para a gente fazer uma breve reflexão, o verso 19 e o verso 22. O verso 19 diz que depois que o coração do rei Joás se afasta de Deus, o Senhor enviou vários profetas, cada um deles com uma mensagem de advertência e um convite de arrependimento, para que eles voltassem para o Senhor. Mas o final do verso diz que eles não deram ouvidos. Algumas vezes, amigos, olhamos para essa história do povo de Israel e pensamos que eles eram pessoas que o coração era extremamente duro, pessoas insensíveis. Afinal de contas, pensamos hoje da seguinte forma: como é que essas pessoas não ouviam a voz de Deus? Como é que essas pessoas olhavam esses profetas e não obedeciam a eles? Pelo contrário, muitos dos profetas que advertiram os reis nessa época, eles eram mortos, eles eram torturados e aprisionados. É claro que hoje a minha e a sua fala, ela é conduzida porque você e eu já conhecemos o final daquela história deles. Então é muito fácil nós olharmos o final da história deles e avaliarmos e questionarmos por que eles não enxergaram. Mas entenda que eles não viam o final. Mesmo Deus dando todo o sinal do que aconteceria, eles não sabiam o que aconteceria lá. Agora, é muito fácil a gente olhar a história que já está escrita e fazer essa avaliação. Mas eu pergunto a você, você também tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem obedecido a Ele irrestritamente de acordo com o que Ele pede em Sua palavra? Você tem obedecido à voz de Deus, à voz do Espírito, através das mensagens da Sala 57, através das mensagens dos jejuns, através do seu momento de oração da Bíblia? Você tem obedecido? Porque é muito fácil a gente olhar para Israel antigo e falar que eles tinham um coração duro porque não davam ouvidos ao Senhor. Mas e hoje? Hoje você tem obedecido? Muitas vezes a gente se prende àquele comportamento de ser mais fácil julgar os erros dos outros do que julgar o nosso próprio erro. É muito mais fácil, né, amigos, olharmos o cisco no olho de alguém do que observar um cisco no nosso olho. É muito mais cômodo projetar para os outros o que eles não estão fazendo do que aquilo que nós não fazemos. Então,
Será que hoje você tem dado ouvido à voz do Senhor? Ou seu coração tem sido rebelde, assim como foi o coração do rei Joás e de todos os líderes que estavam com ele naquele momento de apostasia? Joás, um desses profetas, né, do seu período foi exatamente Zacarias. Zaca- Zacarias, ele era filho do sacerdote Joiada e, por ser filho do sacerdote, ele era o sacerdote daquela época. E quando ele observa aquela idolatria, quando ele observa o rei começando a seguir caminhos tortuosos, o Espírito do Senhor repousa sobre Zacarias e ele então pronuncia uma profecia, que é exatamente a que está no verso 20, e ele chama o pecado pelo nome, e o rei e os líderes, né, os líderes daquela época, ficam tão chateados a ponto de conspirar e matar Zacarias. Quando Zacarias está morrendo, o verso 22, né, diz assim: Veja o Senhor e te retribua. O Senhor verá e irá retribuir. É interessante o verso 22, porque diz assim, ó: O rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias. Veja, como que o rei pagou toda a bondade que Joiada fez por ele, matando seu filho. Por isso a mensagem de hoje, o título é Memória Curta. É muito intrigante observar o comportamento humano quando ele está longe de Deus. Amigos, veja que o rei só viveu porque Joiada, o sacerdote, escondeu ele no templo. O rei Joás só viveu porque Joiada montou um grupo de soldados para protegerem ele quando declararam ele como rei. Ele só viveu porque o rei Joiada executou a sentença de matar Atalia, aquela mulher que havia matado todos os irmãos, todos os familiares de Joás, porque ela que era a única que queria ficar sobre o trono. Agora, depois da morte de Joiada, Joás, ele mata Zacarias, que era o filho. Olha a forma como ele retribuiu o bem que lhe foi feito. Quantas vezes as pessoas não são assim, não é mesmo? Retribuem com mal todo o bem que foi feito a elas. Eu me recordo aqui e quero fazer um contraste eh, com Davi. Vocês se recordam que Davi, depois que Saul e Jonatas eram mortos, né? Que eles morreram em batalha, que Davi assume o trono, ele pergunta se havia ainda algum descendente de Davi vivo. E existia um jovem, Mefibosete, que era paralítico, e Davi manda trazer ele para o templo e cuida dele durante todos os anos do seu reinado. Olha como Davi retribuiu o mal que lhe havia sido feito por, por Saul. Agora olha como Joás retribui o bem que foi feito por ele por Joiada. Percebe o contraste? A vida de alguém que é guiada pelo Espírito de Deus, ele retribui o mal com o bem. A vida daqueles que são guiados pelo espírito do maligno, eles retribuem o bem com o mal. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de forma que você tem retribuído aquilo que é feito a você? Eu quero que no dia de hoje você reflita muito bem sobre isso e que você tome as decisões corretas, que você ouça a voz do Espírito e que ele seja o seu condutor para que a cada momento você e eu sejamos feitos à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma ótima segunda-feira, uma semana de atividades abençoada para todos nós e nós nos vemos amanhã aqui na nossa sala 57.